Olá, boa tarde. Boa tarde. Os 30 anos da Constituição e as propostas para os próximos 30 estão sendo discutidas em um fórum em Brasília com representantes do Judiciário de todo o país. Vamos então falar ao vivo com a repórter Viviane Novaes, que acompanha esse fórum. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. Olha, esse encontro reúne cerca de 150 pessoas aqui na capital federal até amanhã. 8 ministros do STF vão falar aí, debater sobre a Constituição de 1988. Vamos ver agora como foi amanhã? Os ministros do Supremo Tribunal Federal fazem um balanço dos 30 anos da Constituição e lançam propostas para os próximos 30. Quem veio escutar são juízes, desembargadores, advogados e representantes de 18 tribunais de contas do país. A Constituição de 1988 restabeleceu a democracia depois de 30 anos de ditadura. Trouxe avanços, por exemplo, na área do direito social, ambiental e trabalhista. Em 3 décadas, a Constituição sofreu 100 emendas, o que dá uma média de 3 emendas por ano. A ministra Carmen Lúcia falou de avanços. Essa Constituição teve 100 emendas de revisão ou as emendas constitucionais. Um país que antes nem ao menos se dava ao trabalho de mudar a Constituição. Descumpria-se simplesmente. Hoje, temos juízes no Brasil que fazem cumprir a Constituição, mas mais do que ter juízes, temos cidadãos brasileiros falando e exigindo o cumprimento da Constituição. Lembrou alguns casos julgados pelo Supremo. A ministra também lembrou que, com a Constituição de 1988, o brasileiro passou a ter mais consciência dos direitos. Hoje, a gente diz, isto é lei. Lei não é aviso, não é proposta, não é conselho. Lei é um dado que tem a autoridade íncita, decorrente da sua própria natureza, e, portanto, é para ser cumprida. Hoje à tarde devem falar os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux. E amanhã os ministros Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Agora, no finalzinho da manhã, quem deu palestra foi o ministro aposentado Aires Brito. Ele falou sobre o momento atual do país e a Constituição. Vamos ouvir. Temos andado de costas para a Constituição e por isso estamos em crise. Não estivemos nos últimos tempos trilhando o caminho, a senda luminosa dessa Constituição. Essa Constituição só precisa de um novo par de olhos, como talvez dissesse Martin Luther King. Não quero saber de suas leis. Quero saber dos seus juízes, quero saber dos seus intérpretes.